braços recorrer, pois dele me vem o poder. Em Deus vou sempre confiante, vou avante pra vencer. Em Deus vou sempre confiante, vou sem mais temer. O que vai no futuro eu não sei, o caminho em que vou passar, mas sei que Ele sempre vai me guiar, e sei que seguro estarei. Em Deus vou sempre confiante, vou avante pra vencer. Em Deus vou sempre confiante, vou sem mais temer. E por isso vamos cantar, todos juntos nos alegrar, pois nosso Deus é poderoso, Senhor, e guarda seus filhos da mão. Em Deus vou sempre confiante, vou avante pra vencer. Em Deus vou sempre confiante, vou sem mais temer, vou sem mais temer. Pai eterno, queremos andar sempre confiantes em Tua palavra e em Tuas promessas. Que ao abrir a Bíblia, Senhor, Teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Feliz sábado mais uma vez? Bem, Deus nos deu um dia abençoado. Está um pouco frio, mas o sol já está raiando. E que bom que você escolheu vir na casa de Deus mais uma vez. Como Gilmar falou, estamos felizes e com o coração apertado. Semana passada, na quinta-feira, nós recebemos o contato da associação nos informando que a União nos nomeou para a função de capelão da ADRA Rio Grande do Sul. Essa é uma função que não existia, na verdade. Aqui na União Sul, nós em cada estado temos uma ADRA. ADRA Rio Grande do Sul, Santa Catarina e ADRA Paraná. E tem um diretor para cada ADRA, mas não havia um pastor ou um capelão com essa posição espiritual na ADRA. Mas a União se reuniu, votou, e pela vontade de Deus nós fomos selecionados para essa função, que nós acho que nunca imaginamos que sequer poderia existir, né? Porém a gente entende que se Deus chama, nós temos que aceitar o chamado que Ele nos faz, né? Por isso é para nós uma alegria ser chamado por Deus, mas um aperto no coração também, porque nós sempre temos a perspectiva de que vamos ter mais tempo, né? Eu venho comentando essa semana essa frase. Nós, quando chegamos a um lugar, pensamos que vamos ter uns 4 anos pelo menos no distrito. Mas nesse caso, não chegou nem a 1 ano e meio direito, 1 ano e meio que nós estamos aqui. E essa última semana, uma das coisas que mais eu pensei, né? A gente sempre pensa que vai ter mais tempo, mas quando a gente percebe, o tempo já terminou. O que foi possível ser feito, graças a Deus. Mas o que não foi, já não há mais oportunidade. Então eu tenho pensado muito sobre como nós temos que aproveitar o tempo que Deus nos dá. Fazer aquilo que Deus nos pede e ir aonde Deus mandar. De fato, esse é o título do sermão desta manhã. Ir aonde Deus mandar. Abra sua Bíblia no livro de Jonas.
Livro de Jonas, capítulo 1. A história de Jonas é, por todos, muito conhecida. Quando você pensa em Jonas, a primeira coisa que vem à sua cabeça é o quê? Um peixe, né? Um peixe que engoliu o pobre do Jonas. Muito bem, vamos focar nessa história, mas não especificamente no peixe, mas começando com o que está no versículo 1. Jonas 1, versículo 1, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai para a grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Olha que interessante. Eu não sei você, mas há alguns lugares que a gente sonha em tirar umas férias, né? Alguns lugares bonitos que há nesse mundo. Por exemplo, a minha esposa do Maranhão, e eu quero muito conhecer um dia as dunas, né? Os lençóis, são dunas, os lençóis maranhenses. É algo muito bonito. Há outras praias do Brasil também muito belas, né? Mas há alguns lugares no Brasil que eu imagino que você não gostaria de tirar umas férias. Por exemplo, se eu falo, vamos lá para a Rocinha, passar o Natal, o que você acha? Acha interessante? Eu acho que não, né? Se eu mesmo disser, vamos lá para a Rocinha para evangelizar, já é uma causa mais nobre. Mas você teria coragem de ir comigo lá, bater de porta em porta e falar para os traficantes, olha, deixe suas armas, sua droga, você tem que se converter, senão vai cair juízo sobre você. Você teria essa coragem? Eu acho que eu teria dificuldade, e sou pastor, né? Já passamos de alguns lugares perigosos, mas não é que nós nos sentimos tranquilos, né? Há desafios. Jonas foi convidado por Deus a ir a Nínive. E pelo que entendemos, Nínive era pior do que é talvez uma favela em alguns lugares do Brasil, né? Porém, aqui o texto diz que Jonas ele não aceitou o desafio. E ele se dispôs não para ir, mas para fazer o contrário, para fugir. Em vez de ir em uma direção, ele foi na direção oposta. Ele não quis o que Deus lhe propôs. E curiosamente diz o texto que ele se dispôs para fugir da presença do Senhor. É possível fazer isso? Há algum lugar nesse mundo que nós podemos ir aonde não está também o Senhor? Ou seja, que ele não alcança? Não, não há. Não há como se esconder do nosso Deus. Jonas, ele quis fugir, não só da missão, mas quis fugir da presença de Deus. Perceba que em algumas circunstâncias da nossa vida, nós também estamos tentando fugir de Deus. Mesmo que não tenha nenhum lugar que eu possa ir, que Deus não possa alcançar, às vezes quando Deus nos chama para uma mudança de vida, para uma transformação, para uma missão que Ele nos confiou, nós às vezes rejeitamos esse chamado, essa missão, e tentamos fugir da presença de Deus. Jonas tentou, mas nós já sabemos o resultado, que não vai dar certo. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Perceba que Jonas pegou o barco para tentar fugir de Deus. Deus permitiu que uma tempestade caísse sobre o barco. Todos os marinheiros que ali não tinham nenhuma culpa do que estava acontecendo, nem culpa, nem entendimento do que era aquela situação. Estavam ali desesperados, tentando salvar sua vida com as suas próprias forças, né? Jogando a carga no mar, tentando remar,
tentando não permitir que o barco afundasse. E Jonas estava como? Como é que estava Jonas? Dormindo. Meus irmãos, às vezes essa também é a circunstância que nós, como igreja, nos encontramos. O mundo está passando por uma tempestade, as pessoas estão desesperadas, buscando auxílio, tentando com as próprias forças sobreviver, e nós que sabemos a razão pela qual essa tempestade está acontecendo, nos encontramos dormindo. Essa pode ser a nossa realidade hoje, infelizmente. Nós vimos as notícias essa semana, o que aconteceu com Venezuela, o que está ainda acontecendo, porque a situação está difícil lá ainda. Não sei se você viu algumas notícias, algumas imagens. Eu vi algumas imagens que partiram o meu coração. Pessoas no meio dos escombros, ali por horas, sem ter ninguém que pudesse sequer resgatar. Ou seja, havia uma imagem de uma mulher que estava no topo de um prédio, já havia uma parte sendo destruída, estava no meio ali dos escombros, mas não tinha como descer para baixo dos andares para poder se livrar daquela situação. Então ela estava ali apenas acenando, toda machucada, aguardando por várias e várias horas o socorro. Vi outra imagem onde eles escutavam um choro de uma criança e ali cortaram o concreto e conseguiram levantar e havia um bebê que estava ali embaixo. Sua família já havia perecido. Perceba que o mundo está enfrentando uma grande tormenta. E as pessoas se perguntam por que isso está acontecendo, qual é a solução. E as pessoas que têm o privilégio de conhecer o porquê e a solução para esse problema, que somos nós, e aqueles que têm a palavra em suas mãos, estamos dormindo diante da tempestade. Aqui o marinheiro, o mestre, encontrou Jonas e fez a pergunta que também se faz para nós hoje. Aí no versículo 6, o que se passa contigo? Agarrado no sono? Essa é a pergunta que se faz para nós nessa manhã. O que está acontecendo com você? O que você está fazendo com todo o privilégio que você recebeu de conhecer a palavra, de conhecer a promessa? Você continua agarrado no sono? São duras as palavras que aqui se leem. Versículo 7. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque o havia declarado. Quando as pragas e as tragédias se intensificarem nesse mundo, já estão acontecendo. Nós às vezes temos uma perspectiva de que quando os últimos eventos chegarem, nós vamos receber ali uma mensagem de WhatsApp avisando, começou hoje a última praga. Não é assim que funciona. As coisas vão em intensidade, cada vez aumentando mais. E nós temos visto isso. E ainda assim, com todos esses acontecimentos, parece que o nosso coração não se motivou o suficiente para cumprir a missão que Deus nos confiou. Eu me imagino as pessoas nos últimos dias perguntando, mas você era meu vizinho todo esse tempo e nunca me falou nada. Você sabia disso já fazia tempo e você nunca me convidou, nunca insistiu comigo. Eu espero que, irmãos, nenhum de nós nunca tenha que ouvir esse tipo de clamor, como se dá esse exemplo aqui na Bíblia, e como também a Bíblia nos declara que também vai acontecer no final. Versículo 11, disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram,
Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que o tragasse a Jonas. E esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Essa é a parte que nós lembramos, né? Jonas dentro do peixe. Mas o porquê ele chegou ali é muito importante que nós possamos compreender nessa manhã. Perceba que, ainda quando Jonas declarou a situação, os marinheiros se esforçaram para remar, mas não podiam. Já não havia retorno, havia que acontecer aquele processo, para que ficasse marcado tanto para Jonas, para estes homens e para nós também, que nós temos que cumprir a missão. Não há outro caminho, irmãos. Embora nós entendamos que nós não somos obrigados a ir de casa em casa, não somos obrigados a entregar um panfleto, a pregar uma mensagem, você não é obrigado. Mas, queridos, quão grande é a responsabilidade daqueles a quem o Senhor confiou a verdade. Quão grande é a responsabilidade. Ela é um privilégio, mas também ela te indica uma grande obrigação, pois Deus te confiou essa grande bênção. Jonas reconheceu que eles estavam em perigo porque ele não estava cumprindo a missão. E então ele confessou a sua situação e finalmente foi lançado ao mar. Não houve mais remédio. Tu vai ter que ir para agora, tu vai ter que enfrentar a tempestade, Jonas. Porém, queridos, nós sabemos que o nosso Senhor, Ele até permite a tempestade, mas Ele não nos abandona no meio da tempestade. Nunca. Ele permite. Muitas vezes a tempestade é necessária em nossa vida. Deus permite ela, mas Ele não te abandona no meio da tempestade. Pois ali Deus enviou o peixe que tragou a Jonas. Senhor.
eu sei que estás. Eu quero viver plenamente, quero esquecer o que já passou.